Olá, seja muito bem-vindo novamente ao canal Renato Outsider. Galera, o vídeo de hoje, infelizmente, uma notícia triste aqui no Rio de Janeiro, cara. Eu vi lá no site do G1, né? Um parceiro aqui, um motorista de aplicativo, teve sua vida ceifada hoje, domingo, aqui no Rio de Janeiro, tá? Lá no bairro de Rio Comprido. E coincidentemente, galera, eu gravei um vídeo hoje de manhã lá nesse bairro, né? Eu nem sabia dessa notícia nem nada, acabei fazendo um vídeo dirigindo, né? A gente faz vídeos aleatórios aqui no Rio de Janeiro dirigindo, né? Em bairros. E eu gravei lá da linha vermelha até o bairro de Rio Comprido, mostrei um pouco lá pra vocês, né? Era domingo de manhã, domingo chuvoso, trânsito tranquilo, tava bem tranquilo lá. E pra minha infelicidade eu fui ver essa notícia agora e eu fiquei bem triste, cara. O parceiro, ele... não ficou claro na notícia se era passageiro ou se era assalto na rua mesmo. Eu acho que era violência urbana mesmo, entendeu? Não era passageiro da Uber, né? E o parceiro tava sofrendo um assalto lá. E ele tentou reagir, né? E inicialmente a arma do meliante lá falhou. E aí, se não me engano, eram dois, né? Um correu pra moto pra tentar fugir e o outro ficou lá lutando com ele, né? E nisso a arma falhou duas vezes. E quando o meliante tentou fugir lá pra moto, ele correu atrás dele pra continuar a reação lá, né? Eu sei que no momento assim que a gente tá numa situação dessa, de raiva extrema, né, passando por uma injustiça, um assalto assim, eu sei que dá muita raiva. Eu já passei por isso, eu fui assaltado 7 vezes já na minha vida, né? Todas em Belém, né, quando eu morava lá. E cara, às vezes a gente perde o controle mesmo, assim, não dá pra julgar a pessoa se reagiu, se não, porque cada um tem um repente na hora, né? É imprevisível, né? E nessa hora que o parceiro Uber lá, ele foi pra cima do meliante, né? A arma do cara funcionou, cara. Conseguiu atirar. E infelizmente já caiu, né? Sem poder fazer mais nada. E nisso tinha a pessoa da vizinhança filmando, gritando, né? E os meliantes fugiram, né? E quando chegou o SAMU, né? Quando chegou o apoio, o socorro, infelizmente o parceiro Uber já tinha perdido a sua vida, tá? Vou deixar o vídeo pra vocês verem aí, né? Do ocorrido. E depois eu continuo a comentar sobre o ocorrido, né? Era assalto mesmo, viu? Vai atirar, cara. Vai atirar. Tá travando. Ele tá apertando. Chama a polícia, amor. Então, galera, como vocês puderam ver aí, né? O cara trabalhando, cara. O cara, porra, pai de família, né? Levando sustento pra sua casa, o pão de cada dia. E dá uma tristeza muito grande, né? A gente vê aqui nesse país aqui, né? Que a gente vive no verdadeiro narco-estado. Nossa vida não vale nada, né, galera? Um desgraçado desse, por um celular, por um trocado, mata um pai de família, mata um trabalhador aí. E fica por isso mesmo, né? A gente vê que a nível global o Brasil bate recordes de homicídios aí. E mais de 90% nem solucionados são. Então são crimes que ficam por isso mesmo, né? Isso sem contar as pessoas desaparecidas que a gente não contabiliza nos homicídios aí, mas muitas foram, perderam sua vida também. Então a gente meio que sobrevive aqui nessa selva, nessa guerra aqui urbana, né? E eu fico compadecido também com os parceiros que estão aí na batalha, como eu tô agora. Eu tô aqui na Ponte Rio-Niterói agora, galera. Eu tô domingo de noite, né, rodando de Uber aqui, tá? E é muito complicado, cara, muito cruel pra quem tá na pista aí, tá correndo risco aí, né, de noite, de madrugada, né? E precisando, né, levar esse sustento, precisando trabalhar e ficar à mercê dessa vagabundagem aí insana, cara. Os caras matam de graça. A gente vê casos, porém, eu vi uma vez um caso de uma lotérica. Os ladrões chegaram na lotérica e tava um servente lá na entrada, né, lá fora limpando.
E eles começaram a gritar com o cara pra ele abrir, o cara não tinha chave, não tinha nada, ele só tava limpando lá. E os caras foram assim, sem o cara reagir, cara, sem o cara fazer nada, eles foram dando um tiro na cabeça dele, e ele perdeu a vida, né? Então, tem muitos casos por aí de taxista, de Uber, que morrem assim por besteira, cara. Esses caras, eles às vezes estão drogados e, sei lá, eles cometem essas coisas assim, sem o mínimo pudor, sem a mínima preocupação, sem se importar nem um segundo com a vida daquela outra pessoa ali, né? Então, infelizmente aconteceu esse caso aí, galera. E pra quem roda de Uber aqui no Rio de Janeiro, eu já fiz vídeo dando dicas de rodar de madrugada, rodar de noite, né? Esse bairro do Rio Comprido, galera, é um bairro que eu não rodo, tá? Um bairro da Zona Norte ali, né? Próximo ao Túnel Rebouças. Inclusive alguns locais dele ali no Waze dá o alerta de área de crime, tá? Então evitem esse bairro aí, tá, galera? Eu, particularmente, aqui no Rio eu gosto de rodar na Zona Sul. Fora da Zona Sul eu rodo na Barra da Tijuca e Recreio, mas eu não gosto muito de ir pra lá porque não tem muita corrida. Até porque eu rodo no Uber Black, né? Então lá não chama tanto Black assim. E se for pra sair de lá eu gosto de ir pro Galeão. Às vezes pinta uma corrida boa pro Galeão, e é bom que você indo com o passageiro, você já pega uma volta, né? Então fica tranquilo, entendeu? Nesse momento eu vim pra Niterói porque pintou uma corrida boa pra Niterói, um Black na Dinâmica, uma rave que tá tendo lá na Espaço Niemeyer. Acabei vindo, trazendo as bolsas aqui, mas até tentei pegar uma corrida de volta lá, mas tava demorando um pouquinho, eu resolvi voltar logo sem passageiro pra voltar pra Zona Sul e continuar os trabalhos, né? Eu ia perder tempo ali parado e não ia conseguir corrida pra cá essa hora, né? Domingo de noite, chuvoso, entendeu? Tá meio devagar lá em Niterói de corrida. Mas fica aí meus sentimentos à família, meu pesar, tá? Mais uma vida ceifada. Vários parceiros já perderam sua vida trabalhando aí. É uma situação, uma profissão bem perigosa, galera. Então, todas as estratégias que a gente puder utilizar aí pra evitar esse tipo de situação, não se colocar em situações de vulnerabilidade, né? Óbvio que eu jamais colocaria a culpa no parceiro. Eu nem sei se ele estava rodando na hora, se ele estava fazendo algum desembarque ou não. Mas assim, para quem está trabalhando, não se coloque em situações de risco aí. Não vá para bairros perigosos, periféricos. Eu moro na periferia, mas eu não rodo onde eu moro, entendeu? Porque eu sei que ali é sinistro, cara. Acontece muita situação ruim ali. E a gente não deve confiar nem no bairro que a gente mora, entendeu? Vai pra área turística, vai pra área nobre da cidade, tá? No meu caso aqui eu prefiro a Zona Sul, né? Botafogo, Flamengo, Catete, tem muita corrida boa ali, né? E normalmente são, assim, locais que tem mais segurança na corrida, né? Os passageiros são mais confiáveis e tudo mais, tá? Não é uma questão de preconceito, galera. Até pelo tema do vídeo é uma questão de sobrevivência, tá? Você coloque a sua segurança, a sua vida, a sua família em primeiro lugar, tá, galera? Eu sei que às vezes a gente quer também ajudar o pessoal que mora na periferia, que precisa de Uber e tal. Mas assim, em primeiro lugar tá a sua vida, a sua segurança, tá? Então, se você puder evitar essas áreas aí, né? Não se coloque em risco, tá, galera? Não evitem ir para esses bairros aí com relatos de crime e tudo mais, tá? Eu sei que às vezes parece uma coisa meio óbvia, mas a gente rodando acaba indo para esses bairros e as corridas vão levando a gente, né? E tome muito cuidado, tá, galera? Preze pela sua vida aí, porque infelizmente esse país que a gente vive aqui às vezes eu penso assim que a única saída é o aeroporto mesmo, né? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje, um desabafo aqui de noite, domingo de noite aqui. Domingo triste devido a esse caso aí, tá? Caso você tenha algum comentário sobre isso, ou queira deixar alguma sugestão de vídeo, deixe nos comentários. Eu sempre agradeço muito essa participação, esse feedback de vocês aí, tá? Peço que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, fortaleça o trabalho. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e fiquem bem aí.